bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 124, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 15, é aquele que fala assim: fora da caridade não há salvação. E hoje estudaremos os itens números 6 e 7, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Então, essa é a parte aí do Evangelho que nós vamos estudar hoje, tá ok? Muito bem, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana, toda sexta-feira tem um novo estudo, um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora, por exemplo, vai encontrar o vídeo. Vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, será do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado, em parênteses, tudo mastigadinho. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. E também o Tira Dúvidas. Então, tudo mastigado. Não tem mais desculpa. Eu não faço Evangelho que eu não sei como é que faz. Você vai encontrar lá. É porque eu não tenho Evangelho? Tem o texto lá. É que eu não tenho uma página de preparo? Tem lá. É que tem palavra difícil? Tem lá. É porque eu ainda fico com dúvida? Tem lá. E ainda assim, se tiver alguma dúvida, olha aqui o nosso WhatsApp, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Você pode mandar a sua dúvida, sua pergunta, enfim, fique à vontade. Todas as mensagens que são enviadas, a gente responde. A única coisa que eu falo é que nem sempre dá para responder na hora, mas todas elas, seja sobre Evangelho no Lar, psicoterapia e filosofia reencarnacionista, enfim, podem mandar ali tranquilamente, ok? Que a gente vai respondendo. Se você prefere e-mail, aqui amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também um e-mail. A gente sempre vai respondendo cada vez que vocês mandam aí alguma mensagem, tá certo? Sérgio, eu posso passar meu WhatsApp para um amigo meu? Pode, fica à vontade. Não só o WhatsApp, a gente fala o e-mail, o Facebook. E o nosso Facebook é aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica lá no curtir, seguir, compartilhar. Vamos levar adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar, que é muito importante, né? Então, vamos ser aí cada vez mais instrumentos de luz, de ajuda e auxílio ao nosso próximo. A gente lembra também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Você não conhece a Rádio Espiritismo? Não conhece? É tão fácil entrar lá. Olha aqui, radioespiritismo.com.br. Entra lá, acompanha a programação da rádio. Vamos lá, baixa o aplicativo no teu celular aí, no Android ou no iPhone. Vai na Play Store ou na Apple Store, bota lá Rádio Espiritismo, tudo junto. Então, você pode colocar lá, baixa o aplicativo, você vai acompanhar a programação direto, tranquilamente, tá? Então, é bem legal ter essa continuidade. E a gente aqui faz um convite muito especial, que é o seguinte: todos esses trabalhos que nós desenvolvemos, né? A Rádio Espiritismo, o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé, a gente precisa de recursos para isso, né? Então aqui, pelo menos, a gente não faz muita rifinha, nada assim, com todo respeito a quem faz, não tem problema. Mas aqui a gente procura fazer cursos, colocamos alguns cursos na internet, as pessoas entram, pagam um valor simbólico. Por exemplo, tem um curso básico sobre mediunidade, são 8 vezes de R$35. E com isso, você vai ter as videoaulas, vai ter lá as apostilas, tirar dúvida pelo WhatsApp, e você nos ajuda a manter esse trabalho, a sustentar a rádio, a Casa Espírita e todas as obras sociais aí que a gente desenvolve. Então, entra na Rádio Espiritismo e aí você já vai ver logo lá, curso básico sobre mediunidade. Se inscreve lá,
participa. Você, além de adquirir um grande conhecimento, ainda está prestando uma caridade, tá bom? Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, a nossa reforma íntima em geral, né? Agradecemos desde já também aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando este ambiente no qual nos encontramos. Higienizando, espiritualmente falando, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, diante da prece de abertura, nós vamos agora para a página de preparo. Página de preparo do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente aqui gosta muito de lembrar que a nossa página de preparo, ela realmente é uma página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. A maioria das pessoas pega um livro da coleção Fonte Viva, abre ao acaso uma página qualquer e faz a leitura. É válido? Claro que é válido. São leituras edificantes, construtivas, que nos trazem ao caminho do bem, mas no nosso caso nós tivemos aqui, deu um trabalho danado, a gente pegar toda essa coleção e observar cada capítulo ali, o que tem a ver com o Evangelho. Então, o estudo da página de preparo, ele tem a ver com o estudo do Evangelho, ok? Por isso que às vezes a gente até demora um tempo maior, até na página de preparo, que na própria leitura do Evangelho, conforme for o caso, porque a gente já está falando sobre aquele assunto, aquele tema proposto no nosso estudo. E hoje, a página de preparo do Vinha de Luz é o capítulo 163, cujo título se chama O Irmão. Então, a gente começa, né, essa leitura com uma citação de Paulo, que está anotada em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Então vamos ver o que Paulo falou. Então Paulo disse o seguinte: a caridade é sofredora, é benigna, ou seja, ela é boa. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade. O que é leviandade? Imprudência, né? E não se ensoberbece, não fica se vangloriando, ok? Repara só, né? Uma frasezinha já, benigna, leviandade, ensoberbar. Então a gente bota o significado dessas palavrinhas todas em parênteses ali, para facilitar. Então olha que interessante, né? A caridade não se vangloria. Por quê? Porque às vezes eu faço uma caridade para ficar me vangloriando, já não é mais caridade, já virou vaidade. Eu faço a caridade para todo mundo. Olha como o Sérgio é bonzinho, olha como ele é legal, ele é gente boa pra caramba, olha só. Eu quero ser amigo dele. Aí eu fico todo metido a besta, né? Já não é mais caridade, eu estou fazendo aquilo para me exaltar, para aparecer, para qualquer coisa assim, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel comenta sobre essa parte aí, né? Então ele diz: quem dá para mostrar-se é vaidoso. A gente acabou de falar, né? Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhe são peculiares, é tiranos. Eles são peculiares, que lhe agradam, né? Então é muito comum, às vezes, a gente vê um sujeito que é mau caráter, esse cara não presta,
Mas aí quando ele está na televisão, quando ele está na internet, na selfie ali, ele começa a fazer um monte de coisa boazinha para todo mundo achar ele legal. Muitas vezes em casos de eleições, então, nossa, o cara faz um papel de gente boa, bacana. Quando é eleito, o cara some, né? O cara desaparece. É um tirano. E às vezes ele ainda usa aquilo ali para, enfim, se aproveitar dos outros, até para explorar os outros, né? Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Então tem o sujeito sofrendo, me ajuda, me dá um salgado, me dá, toma aqui, some da minha frente, eu não quero. Está sendo displicente, por que não? Escutar um pouquinho, conversar um pouquinho. Às vezes, uma pessoa que está te pedindo algo, ela nem está precisando tanto daquele algo, mas sim de uma palavra amiga, de alguém que possa estar ouvindo ela naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, de dificuldades. Então repara, existe aí aquele que dá para se livrar logo, deixa eu me livrar logo desse cara, está sendo displicente. Repara uma coisa, essa caridade toda já é um primeiro passo. Se é vaidade, se é displicente, ele já está melhor do que aquele cara que não faz nada. Mas apenas não vamos confundir, aquilo não é caridade, é interesse, ou é vaidade, ou qualquer coisa assim. Mas já é melhor, antes do cara que dá o salgado do que aquele que não dá nada. Antes daquele cara que dá a ajuda do que aquele que não dá nada. Mas daí a gente colocar aqui, que recebe o adjetivo de caridade, é outra história, ok? Mas já é um avanço. Vamos continuar. Quem dá para exibir títulos efêmeros? O que é efêmero? Temporário, passageiro. É tolo. Então, uma pessoa que fala, olha, eu sou um doutor, eu sou um mestre, eu sou um catedrático, eu sou... Você não é nada, você está nessa condição temporária. Quando desencarna, olha quantas pessoas, quantos doutores e catedráticos e políticos e famosos e tudo, que na hora que desencarna não consegue nem ser um pingo d'água. Não consegue nada. Por quê? Trabalharam aqueles títulos todos que a mídia em geral coloca, ou a imprensa, ou as redes sociais, ou a população. O cara tem nome de rua, tem estátua, tem né? Aquela coisa toda. Ele pode ser consagrado pelas pessoas aqui na Terra, mas no plano espiritual não tem consagração nenhuma. Porque no plano espiritual fica muito visível as reais intenções daquele sujeito, daquele cidadão. A verdadeira intenção daquela pessoa. E aí o cara que é mais lá em cima, do outro lado, às vezes ele não é nada. Já por um outro lado, uma outra pessoa aqui que não tem nada, não tem título nenhum, é analfabeto, mal sabe ler e escrever, esse sujeito, quando desencarna, mas é uma pessoa amorosa, prestativa, que está sempre ajudando, auxiliando, amparando, ouvindo, participando. Esse, na hora que desencarna, está lá em cima, muito acima dos doutores, dos mestres, dos catedráticos, enfim, do que aqueles outros, né? Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Às vezes eu estou dando para depois eu ter o retorno, né? Aí, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Então ele está fazendo por ambição, não é por caridade. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Porque a intenção dele não está sendo nenhuma de caridade, ele está querendo humilhar o outro, né? Ele está querendo, de preferência, numa praça pública cheia de gente,
vendo aquele cara lá no fundo do poço e outro dando ali, olha como eu sou bonzinho, olha como é que... Por que não dá para ele a ajuda quando está sozinho, quando não tem ninguém de testemunha? Por que não faz isso? É a mesma ajuda. Então às vezes ele está querendo fazer para humilhar o outro, né? E aí, ó, a gente tem uma frase, é dando que se recebe. E a lei de causa e efeito. Se eu faço isso para humilhar o outro, a chance, a probabilidade de um dia eu vir a ser o humilhado, ela é bem grande. Nessa vida ou numa vida futura. Às vezes nessa vida eu estou sendo humilhado, ou me sinto humilhado, alguma coisa assim. É muito provável que numa vida anterior eu tenha sido aquele que humilhou. Mas eu não me lembro, aí eu fico reclamando que eu estou sendo humilhado. Por que eu não passo assim? Olha, eu devo ter feito alguma coisa. Vou levar numa boa, vou me resgatar, vou me reerguer, vou me melhorar. E quando eu me reerguer, eu vou lembrar bem da humilhação que eu sofri para que eu não proporcione isso a ninguém mais. Olha que interessante, né? A lei de causa e efeito. O médium Divaldo Franco, ele conta uma história de um sujeito que ele era muito rico, muito vaidoso, muito orgulhoso, muito avarento também, não ajudava ninguém, não fazia nada, e que pisava nas pessoas, e que adorava humilhar os moradores de rua. Cuspia nos moradores de rua. Aquilo era para ele um lixo, né? E esse cara era um cara muito influente. Era um cara rico, famoso, influente, aquela coisa toda. Ele morre, tá? E era tão influente que resolveram prestar uma homenagem àquele cara, porque não sabiam esse outro lado dele, né? Então, era um cara que na mídia ali estava bem. Ele morre e resolve prestar uma homenagem a ele, colocando o nome dele como o nome de uma determinada rua em São Paulo. Rua fulano de tal, rua desembargador fulano de tal, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele reencarna na condição de morador de rua, de mendigo, de pedinte, e ele pedia as esmolas, adivinha em que rua? Nessa rua, cujo nome era exatamente o nome dele na vida anterior. Olha que interessante. O resgate dele, né? Então, quem dá para humilhar, companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar, avaliar, né, investigar, quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Eu estou dando, mas eu quero ver o que aquele cara vai fazer, o que aquele cara vai, né? Ele está sendo desconfiado, não está dando porque ajudar é bom, né? Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Considera-se superior aos outros. Então às vezes tem assim, quer ver? Eu vou fazer um trabalho de rua, vou dar comida lá para os moradores de rua, aí eu sei que um sujeito, que eu tenho um conhecido que leva um pão com mortadela. Aí na hora que ele está indo dar um pão com mortadela, eu chego lá na frente, na hora que ele está dando pão com mortadela, eu chego, aí pessoal, tem aqui um churrasco. Vai todo mundo no churrasco, claro, do que no pão com mortadela. Mas repara, será que ele está dando por caridade ou ele está dando para afrontar o outro que só pode dar o pão com mortadela? Como é que está funcionando isso? Por que não pode dar o churrasco para um outro grupo que não está recebendo nada? E aí o grupo está recebendo o pão com mortadela e o churrasco. Olha só como é que fica. Tem pessoas em tudo quanto é canto, precisando de ajuda, de comida, de alimento, de auxílio. Aqui na nossa casa espírita nós temos um grupo chamado Samaritanos do Amor.
né? Quando as pessoas fazem os cursos da mediunidade, tudo, ó, ajuda a sustentar essas obras, que o pessoal vai dar alimento aí para os moradores de rua. E a gente vê isso muito acontecer. O nosso grupo, pelo menos, trabalha o quê? A gente vê quais são os moradores de rua, o dia onde menos tem condição de alimento, é nesse dia que o grupo faz esse trabalho. Tá vendo só? É um cuidado que se tem, né, dentro das obras sociais aí que a gente desenvolve. Repara, quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Então, aquilo que a gente falou, né, do sujeito lá que tinha o nome da rua, né? Ele está querendo é ficar bem na fita, receber tapinha nas costas, aplauso. Como diria aquela música antiga, né? Batucada, missa em ação de graças, uísque com feijoada e outras milongas mais. Esse é o nome de uma música bem antiga aí, né? Então o cara está trabalhando que valores, né? E aí o Emmanuel dá o seguinte comentário: em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor do que todo aquele que não dá. Então aquilo que a gente comentou isso, né? Ainda que o cara esteja dando com todas essas segundas intenções, pelo menos ele está dando, já é um avanço, já é um progresso, já é um passinho de evolução. Apenas não é caridade. É uma boa ação, mas ela não é uma caridade. Ou melhor, é uma ação. Porque essa ação, eu dizer que ela é boa ou má, depende da intenção daquela pessoa. Deu para perceber isso aí? Então, em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. Então, é considerado um irmão de ajuda, de auxílio, de amparo, de caridade, aquele que está fazendo ali uma boa. Não precisa de elogio, não precisa de tapinha nas costas, não precisa de nada disso. Está fazendo porque fazer é bom e pronto. Então, essa é uma caridade verdadeira, ok? Deu para captar aí a ideia? Então, diante disso, vamos para o capítulo 15 do Evangelho, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Itens 6 e 7. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Engraçado, eu estou observando aqui, né? Evangelho 124. Então nós temos ainda mais 100, né? A gente fecha no 224. São 225 estudos. O primeiro estudo é o número 0, que é o passo a passo do Evangelho lá. O que é o Evangelho lá? Não é um estudo do Evangelho, né? Mas é o passo a passo ali de tudo. E ele termina no 224. Falta exatamente 100. Então, vamos lá. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Itens 6 e 7. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Então, tem uma citação de São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7 e versículo 13. Ok? Repara só que interessante, né? Quando a gente foi ler a página de preparo, era uma citação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Aí agora, nessa leitura, ó, São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7 e o item 13 também. Então, ó, a gente coloca na página de preparo o assunto que é estudado no Evangelho também. Ela é pertinente, como a gente comentou ainda agora, né? Então vamos lá para o item 6. O que é que Paulo falou? O que é que São Paulo falou?
ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Sérgio, o que é símbolo? Por favor, que negócio é esse de símbolo? Vamos lá. Símbolo era um instrumento de percussão antigo. Eram 2 pratos de bronze que faziam um bater com o outro. Pem, 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 pem. Era um instrumento de percussão antigo. Ok? Então, que retine, que ecoa. Aí ficava pem, pem, ficava ecoando aquilo. Então, vamos lá, né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa em um símbolo, né? O que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Isso me lembra uma música de um conjunto chamado Legião Urbana. Eu não me lembro nem qual é o nome da música, mas eu lembro de um trecho que falava: ainda se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não sei se fosse no karaokê qual é a nota que eu ia ganhar, não. Acho que seria a nota bem baixinha, né? Mas é uma letra bonita, ok? Não avaliem a minha cantoria, avaliem a letra da música, tá bom? Então ele fala aqui, né? Ainda que falasse todas as línguas dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada sou. E ele continua: e quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Olha como isso é sério, né? Fiz aquilo tudo, desculpa, mas querendo aparecer, querendo ganhar tapinha nas costas. Aquilo pode ser uma ação que beneficiou alguém, mas ainda não recebe o título de caridade, porque a pessoa fez com interesse. Ele continua falando: a caridade é paciente, é branda e benfazeja, de bem fazer, né, de fazer o bem. A caridade não é invejosa, não é temerária, ela não é arriscada, não é perigosa e nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, que faz pouco caso das coisas, né? Não cuida de seus interesses, não se agasta, não se aborrece e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, essa caridade, às vezes esse sofrimento, ele pode vir por eu estar vendo alguém com aquela dificuldade. Às vezes esse sofrimento ele pode vir porque os meus amigos ficam zombando de mim, zoando comigo, né? Partiu praia, cinema, shopping, passeio. Não, olha, eu vou visitar um pessoal no hospital e tal. Ah, você é um bobo, é um trouxa, é um otário, é isso, é aquilo, né? E isso às vezes causa um sofrimento. Eu gosto muito de reforçar aqui isso, né? Vocês já me viram falar isso em vários estudos. Então o cara que está indo ao shopping, à praia, ao cinema, ele está errado? Não, é claro que ele não está errado.
todos nós precisamos sim do nosso momento de lazer, do nosso momento de bem-estar, do nosso momento de descanso, nosso momento para a gente se divertir, a gente rir um pouquinho, é importante. É a nossa válvula de escape, principalmente quem trabalha muito durante a semana, aquela pressão toda, é esvaziar aquela panela de pressão. É importante sim, é uma válvula de escape. Agora, eu também posso ter os meus momentos de lazer, de bem-estar e os meus momentos de caridade, de ajuda e de auxílio, mas aí tem aqueles que condenam. Todos os momentos livres têm que ser para ir para farra, para ir para bebedeira, para ir para gandaia, para ir... Aí fica a critério de cada um. Ok? Aí cada um é que vai perceber se é esse mesmo caminho ou se não é. Aí é ele que vai perceber. Será que esses amigos que estão lá no bar, que estão lá na festa, se algum dia você estiver doente, precisando de uma ajuda, quantos desses amigos vão se fazer presentes? Eu já ouvi uma pessoa falar todos. E olha, não é que ela ficou doente. E não é que ela pediu ajuda aos amigos. E dos mais de 200 amigos que ela falava, que seriam esses todos, somente 2 ou 3 se propuseram a ajudá-lo. E desses 2 ou 3, esses amigos nem iam para as festas com ele. Olha que interessante, né? Então é um ponto aí para a gente pensar. Ele continua falando aqui, né? Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. É bom ter fé? É ótimo, é importante. É bom ter esperança? É ótimo, é importante. É bom ter caridade? É ótimo, é importante. E qual delas é a que vem em primeiro lugar? Medalha de ouro! Caridade. Então, ele deixa bem claro aí, né? Essas palavras são palavras de São Paulo. Ok? Anotado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7 e versículo 13. Então vamos continuando aqui. Agora no item 7. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Ou seja, esse cara ficou ultra, mega, super, top, poderoso, né? Entenda a linguagem dos anjos. Tenho o dom da profecia. Conheço todos os mistérios. Tenho toda a fé. Consigo mexer com as montanhas, com a natureza. Esse cara é quase um Deus. Ele fala, se não tiver caridade, ele não é nada. Absolutamente nada. Então foi o que São Paulo nos passou. Continuando, dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, no item 7 ele está repetindo aí, né? Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. A gente já comentou aqui.
Se nos estudos da doutrina espírita ele falasse fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, seria uma inverdade, seria uma coisa falsa. Porque às vezes eu posso ser espírita, na hora do evangelho no lar, na hora da casa espírita, e quando eu saio da casa espírita, eu sou um cara que apronta com todo mundo. Outros falam da igreja, falam aqui toda hora, quem acompanha nossos estudos, né? Hitler era religioso, ia à missa todo domingo. E aí? Como é que foi a atitude dele? Será que ele está bem na fita? Então ele coloca, a grande questão é a caridade. Quando ele fala da caridade, qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação, pode praticar a caridade, até você aí, onde quer que você esteja. Seja o lugar que você estiver, seja no Brasil ou fora do Brasil, você pode praticar uma caridade. Sérgio, mas eu não tenho dinheiro. Procura CVV, Centro de Valorização da Vida, cvv.org. Existe um curso lá, sabia? Sabe para quê? Para você dedicar 3 horas da tua semana e apenas conversar com as pessoas. Eu já trabalhei lá, já fiz esse curso, ele é extraordinário. E cada vez que a gente vai ajudar o outro, a gente percebe que o maior ajudado somos nós. É muito bacana isso. E quanto custa? Nada. Quanto que você vai gastar? Nada, que você pode fazer isso online aí na tua casa. Então vamos parar com essa desculpa. Ah, quando eu ganhar na Mega Sena, Sérgio, eu tô doido para ganhar na Mega Sena, que eu ganho na Mega Sena, sabe? Eu vou comprar uma casa para alguém, eu vou fazer isso. Ah, tá bom, enquanto isso não faz nada, né? Beleza. Será que você está falando isso, que você quer realmente ajudar? Ou você está tentando negociar com Deus, aí Deus, ó, faz eu ganhar na Mega Sena, que aí eu vou ajudar aqui? Que tem muita gente que faz isso, sabia? É como se estivesse negociando com Deus para ele ganhar na Mega Sena, ele se dá bem, e aí ele faz o favor de ajudar um ou outro. E na maioria das vezes, quando ganha na Mega Sena mesmo, não ajuda nada, sabe por quê? Porque a caridade, ela não está vinculada ao valor que ganhou na loteria, ao dinheiro, ela tá vinculada à essência de cada um, ao coração de cada um. É a isso que a caridade está vinculada. Então ele fala, o ignorante assim como o sábio. Uma pessoa que tem sabedoria pode praticar a caridade. Um sujeito que é analfabeto, ele também pode praticar a caridade. Dando um abraço, ouvindo, escutando, conversando, preparando um prato de comida. Está praticando a caridade. O rico como o pobre. Se o rico quer praticar a caridade dando dinheiro para alguém, ótimo. Se ele quer praticar a caridade ouvindo, conversando, ensinando, aprendendo, também está ótimo. E o pobre, ele pode, com uma palavra, uma visita a um hospital, a um asilo, a uma instituição, também praticar a caridade. E, independente de religião, também consegue fazer isso. Seja católico, espírita, judeu, muçulmano, evangélico, ateu. Muita gente condena o ateu, né? Não, ele é ateu, ele está condenado. Eu conheço alguns ateus aí que estão bem na fita demais, estão bem demais, estão melhor do que muito espírita, muito católico, muito evangélico por aí. O meu coordenador, quando eu trabalhava no CVV, ele era ateu. Era não, né? Suponho que ele não esteja encarnado, já faz muito tempo que eu não o vejo. E um cara, né, de origem alemã, um cara que praticava o bem, ajudava, ouvia, escutava as pessoas, amparava, auxiliava. Você acha que quando ele desencarnar, os espíritos vão falar assim, olha, você vai lá para o umbral porque você era ateu? E Hitler, que praticava aquilo tudo, não, você era religioso, né? Você vai lá para o nosso lar, vai para as colônias. É claro que não, né? A cada um conforme as suas ações, não é isso? E ele finaliza dizendo assim,
fez mais. Paulo fez mais, né? Não que ele falou aquelas frases todas. Fez mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência, na boa vontade para com o próximo. Então ele coloca isso como uma grande virtude de ajuda, de auxílio ao próximo. Ok? Tranquilo aí então? Tendo feito esse estudo, vamos agora para a prece, né? Para as pessoas encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos, onde quer que se encontrem. Eu vou começar a prece aqui. Na hora que eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Tá legal? Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento, todo fortalecimento que lhe forem possíveis, para que consiga então enfrentar os desafios e as provas do seu dia a dia, onde quer que esteja, seja no plano encarnado como no plano desencarnado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então, mencionando os nomes. Soltou o pause. Vamos então para a fluidificação da água. Deixa eu falar um negócio sobre essa prece. Às vezes está você e mais uma pessoa ou duas pessoas, você vai falando alguns nomes, aí já não lembra mais, passa para o outro falar, aí o outro fala, aí depois o outro. Agora repara, de repente eu falo meu pai, minha mãe, meu irmão, aí o outro fala também o nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, e o outro não é necessário, um falou aquele nome, o outro já não precisa mais repetir, não virar um negócio de papagaio, né? E um outro detalhe, então vai fazendo assim um rodízio, tá? E aí até que chegou a hora, olha, eu já finalizei, já falei todos os nomes aqui que eu me lembrava, o outro também, o outro também. Agora, se você tem assim muitos amigos ou muitas pessoas, é uma lista, você vai falar 200 nomes, por favor, aí já não vira mais evangelho, não, vira leitura, né? Chamada dos nomes. Você faz o quê? Coloca tudo isso num papel, coloca o papel na mesa. E aí você fala alguns nomes e todos os nomes que se encontram aqui nessa mesa, ok? Fluidificação da água, aqui ó, Minutos de Espiritismo número 23, tem um estudo completo aí sobre a fluidificação da água. Você pega aí a jarra, o copo, o vasilhame, colocar as mãos sobre essa água, sobre, não é dentro não, tá? Sobre, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos nesse instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que o contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a fluidificação da água. Tem gente que às vezes não quer fluidificar, não quer fazer a fluidificação mista. Mista é qual? Lá no Minuto de Espiritismo você vai ver. Ela pode ser mista ou do plano espiritual. A mista é quando eu participo. Se eu não quiser participar, eu faço a mesma prece sem colocar as mãos. A espiritualidade ali já vai atuar, ok? Saúde. E vamos para a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, dando todo o apoio, todo o amparo e todo o suporte. Obrigado também pela limpeza que foi feita neste local, que possamos fazer a nossa parte para manter este ambiente tão limpo, tão higienizado espiritualmente como se encontra neste momento. Que possamos refletir
as lições que nos foram trazidas no estudo de hoje e principalmente colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que possamos ter uma semana de luz e paz, auxílio e proteção e que nos seja possível estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando aí o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Convite, faz lá o curso básico de mediunidade, entra lá, radioespiritismo.com.br, tem o link lá, você vai estar ajudando muita gente e adquirindo conhecimento, tá bom? Então, fiquem com Deus, encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!